De volta com você para comentar então as demais questões aí sobre meio ambiente e cidadania. Bora ver? No trânsito, o cidadão deve, veja, é um dever, hein, do cidadão, seguir sempre a escolha de todos. Olha, quando a gente fala do todos, nós pensamos na coletividade. Ok, isso é bom, é melhor do que a individualidade, né? Mas aqui tem um problema, é o sempre. Esse sempre é uma casca de banana onde 90% das vezes que ele aparece na alternativa, essa alternativa é o quê? Falsa. Então, seguir a escolha de todos, não vou nem dizer a escolha de todos, mas o interesse da coletividade é sim adequado. Agora, sempre, não vou nela não. Ser parcial e individual. Vejam bem, parcial e individual tem mais ou menos o mesmo significado. Isso é o cara que está pensando só nele, está pensando no indivíduo. Na cidadania ou no trânsito, o cidadão deve sempre pensar na coletividade e não no individualismo. Essa aqui está errada também. Atuar sempre conforme seus interesses próprios. Vai pensar só no interesse dele? Seria mais ou menos o que está dizendo na alternativa B, né? Quer dizer, o individual, pensa no indivíduo, não no coletivo. Além de ter aqui uma casca de banana, que é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, e ela é falsa. E aqui por último, observar, ok, e respeitar o direito dos demais. Sim, assim como você quer que os seus direitos sejam observados e respeitados, você também, como cidadão, tem que fazer a sua parte. Observar e respeitar o direito dos outros. Ok? Lindo isso aí. Acho que ninguém tem dúvida, né? Alternativa D aí. Está aí confirmada a letra D, a resposta da questão número 6. Questão número 7. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição, falou do maior potencial, hein, de poluição. Do ar, que está falando poluição do ar ainda, né? São aqueles que, quais são? Utilizam motor elétrico, são movidos a tração animal, utilizam como combustível o diesel e a gasolina, ou utilizam o gás natural, que é o GNV. Qual desses aqui que vocês acham que tem maior potencial de poluição? O motor elétrico de todos eles é o que tem menos, né? Tem também o tração animal, nem queima combustível, energia elétrica nem nada. O gás natural dos 4 que tem, né, que são diesel. Vou até colocar aqui, ó, diesel, gasolina, etanol e GNV. Desses 4, o gás natural é o 4º mesmo, é o que polui menos dos 4 aí. Então bora aqui, né? Diesel e gasolina são os dois que estão ocupando aí o primeiro e segundo lugar. Ó. Certamente esses são os que têm maior potencial de poluição. Está aí confirmada a letra C, a resposta da questão 7. Questão número 8. Uso do dispositivo catalisador na saída do escapamento tem como objetivo, na verdade tem um erro aqui, né? O catalisador não fica na saída do escapamento. Ele fica logo no início, né? Não sei se esse saída aqui quis dizer lá no final do escapamento, né? Fica logo no início. Assim que saiu do motor ali já tem um catalisador, depois que vem o resto do escapamento. Mas enfim, qual o objetivo do catalisador? Em qual que é o objetivo? Economizar combustível? Não. Eu me lembro de ter falado com vocês sobre catalisador e o catalisador tem a função de converter gases altamente nocivos em gases menos nocivos. Economizar combustível estaria mais relacionado, fazer um I aqui, ó, a injeção eletrônica. Aí eu concordo. Porque a injeção eletrônica substituiu o carburador, aquele sistema antigo, né? Então, tendo uma mistura mais inteligente, mais perfeita do ar com o combustível, eu lembro, a injeção eletrônica ajuda aqui no consumo de combustível. Mas não é o catalisador, não. Aqui não tem relação. Aumentar a potência do motor? Absolutamente nada a ver. Diminuir o ruído do motor? Quem vai fazer isso aqui é o silenciador, o silencioso, que fica realmente lá na saída do escapamento, o silenciador, né? Só que ele está relacionado a ruído. O catalisador é isso aqui, ó, diminuir a emissão de gases nocivos. Ele converte um gás altamente nocivo em gás menos nocivo. Então, quer dizer, ele diminuiu a emissão desses gases nocivos que vão ser expelidos ali no meio ambiente. Tá aí, letra D de dado, a resposta da questão número 8. Questão número 9. As inspeções periódicas. Inspeções, cara, são as verificações, tá, que a gente faz periodicamente no veículo para observar ali a emissão de gases, ver se não está emitindo gás acima do permitido. Então, essas inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos.
pois objetivam contribuir para a segurança dos veículos. Não a segurança dos veículos. Quando acontece essa inspeção periódica de emissão de gases, o objetivo aqui é melhorar a condição de vida dos seres humanos, né? Não do segurança dos veículos, não. Reduzir a emissão de poluentes? Sim, eu quero reduzir a emissão de gases aqui, ó. Por isso que eu faço inspeções periódicas obrigatórias. Diminuir o desgaste do motor? Não. Diminuir a camada de ozônio? Absolutamente não, né? Pelo contrário, eu não quero diminuir a camada de ozônio, eu quero manter ela funcionando direitinho. Letra B aqui, certamente a resposta. B de bola, a resposta da questão número 9. Questão número 10. Dentre os tipos de poluição causados pelos veículos automotores, destacam-se 2, em razão do seu alto potencial de poluição. São eles, quem são, hein? A poluição, aí 3 pontinhos, do ar e visual. Olha, eu vi lá, nós vimos, né, que tem poluição do ar, tem poluição visual. A poluição do ar, tudo bem, mas a visual, quais são aquelas duas que eu pedi para prestar mais atenção? Poluição sonora, não é? Sonora e poluição do ar. Poluição visual existe, né, em outros tipos de poluição, mas não são, ela não está entre as duas principais, não, estou fora. Está aqui, ó, sonora e do ar é a resposta. A radioativa também existe lá, mas não é das principais, não. Do solo e da água também tem lá, mas não são das principais. É sonora e do ar. Essas duas aqui que requerem maior atenção da gente. Está aí confirmada a letra C, a resposta da questão número 10. Questão número 11. É incorreto afirmar que... Incorreto, hein, gente? Fica de olho para não marcar a correta, hein? A gente esquece e acaba marcando a correta. Bora ver então. Letra A. O ser humano deve buscar meios para que a sua produção industrial possa guiar a sua conduta. Espera aí. Vamos analisar esse trem aqui. Produção industrial. Produção industrial. Pensou numa indústria produzindo? Essa produção industrial que vai guiar a conduta dos seres humanos? Olha, na verdade é o que tem acontecido, né? Na ambição de querer sempre mais, produzir mais, atrás do dinheiro, da ganância, a gente acaba deixando essa produção industrial guiar comportamentos humanos da sociedade. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que essa produção industrial guie a nossa conduta. Não é. Isso é incorreto. E dentro de incorreto, eu iria nessa. Vamos colocar aqui ela como falsa. Provavelmente vai ser essa a resposta. Os termos meio e ambiente são equivalentes. Isso aqui deveria vir assim, né? Já que a gente está falando desses termos isoladamente, ó. Os termos meio e ambiente são equivalentes. Meio é onde a gente vive. Ambiente também, sim, tem relação, tem a ver. O meio ambiente engloba o homem, a natureza e seus elementos. Ok, homem, a natureza e seus elementos. Verdade. A natureza é finita, sim, ela acaba. Ela é finita. E pode ser degradada, conforme já está acontecendo, né, pela má utilização dos seus recursos. Isso aqui é verdade. A única falsa é a letra A. Está aí confirmada a resposta A na questão número 11. Questão número 12. É característica dos veículos movidos a óleo diesel a forte emissão de quê? Veículos que queimam diesel. Veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta. É uma característica deles. A emissão de quê? Eles estão expelindo ali, emitindo o quê? Ozônio? Não. Gás carbônico? Não. Isso aqui são os seres humanos que expelem, né? A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Monóxido de carbono, nós até vimos isso lá, né? Lembra do monóxido de carbono? Gás, é um gás letal, ele mata, ele é imperceptível, a gente não percebe cheiro, nem gosto, nem vê esse gás. Mas não é aqui resultante da queima de óleo diesel, não. Se você perceber, esses veículos de grande porte que queimam diesel, que tem como combustível diesel, solta aquela famosa fumaça preta ali pelo escapamento, né? Eu vou nessa aqui. Bora ver? Tá certa, a letra D, a resposta da questão número 12. Questão número 13. Ser cidadão é zelar pelos direitos comuns à sociedade. E o quê? E o quê? Fazer uso da buzina quando e onde quiser. Não, né, gente? Defender a sua posição social. Cara, você até deve defender as suas ideologias, o que você pensa. É liberdade de expressão, se expressar, coisa e tal. Agora, defender a sua posição social. O que é posição social? Se você é pobre, se você é rico,
Então eu vou defender a minha classe social, a minha posição social. Não. Isso não tem muita relação com cidadania, não, tá? Ser um político atuante, se você puder ser, ótimo. É uma forma de exercer cidadania. Mas não quer dizer que ser cidadão é zelar pelos direitos comuns da sociedade e ser um político atuante, não. Se fosse o contrário, né? Se fosse ser atuante na política, não necessariamente sendo um político, talvez ficasse melhor. Fiquei em dúvida disso aqui. Eu não iria nessa letra C, não. Vamos ver a letra D. Respeitar as regras, ok. Leis e normas, ok. Estabelecidas para o bem comum. Bem comum é o bem coletivo. Sempre o coletivo em detrimento do individual. Aqui está lindo. Eu vou nessa letra D. Está aí a resposta confirmada, D de dado, na questão número 13. Questão número 14. Sons, ruídos e vibrações são consideradas poluição, 3 pontinhos, sonora, do ar, da água ou nenhuma das alternativas. Som, sonora, né, gente? Tudo a ver, ó. Som, sonora, só pode ser letra A, não tem como ser outra coisa. Questãozinha fácil essa, né? Enxutinha, ó, não tem muito texto, é o sonho, todo mundo vai fazer prova, né? Tá aí, letra A confirmada. Questão número 15. A emissão de fuligem. Ih, professor, você não falou o que era isso, não? O que é fuligem? Isso pode causar o quê, hein? Fuligem são poluentes. Poluentes. Aquela fumaça preta que sai pelo escapamento é um tipo de fuligem, né? Ela pode provocar problema respiratório. Pensa comigo aqui. Se você respirar qualquer coisa que está ali contaminando o ar, pode provocar problemas respiratórios? Claro, né? Eu respiro esse ar. A longo prazo isso pode me trazer complicações, sim. Então isso aqui é verdade. Pode causar estresse. Pensa comigo. Se você viver numa cidade muito poluída, sempre respirando aquele ar pesado, poluído, isso pode causar estresse? Sim, gente. Parece que não, mas pode. Isso ataca o sistema nervoso central. Desequilibra emocionalmente a pessoa. É verdade. Pode causar irritação nos olhos? Claro. Uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que a gente sente, né, quando a gente está ali exposto a fumaça ou qualquer tipo de poluição do ar, é a irritação nos olhos. Até na frente de uma churrasqueira, né, aquela fumacinha que já incomoda, arde os olhos. Imagina que fuligem saindo de escapamento de veículo. Com certeza. A, B e C servem. A letra D diz que todas estão corretas, e eu concordo. Aí entra naquele macete de que quando na letra D está escrito todas, em 80% das vezes vai ser essa a resposta. E nesse caso se confirmou aqui a aplicação do nosso macete. Quer ver? Letra D de dado, resposta da questão número 15. Questão 16. Um dos principais problemas urbanos quer dizer, dos centros urbanos das cidades, é o excesso de emissão de ruído. Ruído está relacionado à poluição sonora, barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema. Da seguinte forma, o que eles podem fazer? Utilizando combustível especial, o que o combustível tem a ver com o ruído do motor? Absolutamente nada, tá? Mantendo em bom estado de conservação o silenciador do escapamento? Sim, o silenciador é o abafador de ruídos. Ele é o abafador de ruído. Sem ele, o barulho é gigantesco. Então, essa aqui serve como resposta. Instalando equipamentos não originais, cara, se fosse pelo menos original, talvez deixe a gente em dúvida. Mas o não original, pode estar te incentivando a instalar equipamento que não é original do veículo? Absolutamente não. Alternativa D, utilizando livremente os dispositivos sonoros do veículo, quer dizer, som alto, buzina, o que você quiser? Também não. Essa aqui, sem dúvida, mantendo em bom estado de conservação o silenciador do escapamento, é uma das formas do proprietário ou condutor do veículo ajudar aqui na diminuição dessa poluição sonora. Tá aí, letra B de bola, confirmada a resposta à questão número 16. Questão número 17. Os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo quê? O que identifica um veículo que transporta produtos perigosos? O quê? É um adesivo com a logomarca da empresa? Não. É o rótulo de risco. Rótulo de risco e o painel de segurança com o número de risco e o número do produto conforme padrão da ONU? Exatamente.
Esse painel de segurança é aquele laranjado, de formato retangular, e o rótulo de risco é aquele que vem mais ou menos nesse formato aqui, que são 9, né? Um para cada classe de produto. Certamente vai ser essa a resposta. Alternativa C, número de risco, isso vem dentro do rótulo de risco, dentro do painel de segurança. E marca da empresa? Não tem marca da empresa para identificar veículos de produtos perigosos, não. Professor, mas não pode constar lá a marca da empresa? Não, pode até constar, mas não é isso que vai identificar esse produto aqui. Todas acima estão corretas? Olha todas aqui. Quando tem todas na letra D, o macete diz que 80% das vezes a resposta vai ser ela. Se você marcar D, você vai errar. Dessa vez. Por quê? Porque 80% não é 100%. Quem tem 80% de chance de acertar, tem 20% de errar, né? O macete não é sempre que ele funciona, não. Ele ajuda, mas não é sempre, não. A resposta aqui é B. Está aí, confirmada a resposta B na questão 17. Questão número 18. Para reduzir a poluição sonora... Olha, eu quero reduzir, tá? Reduzir. Devemos evitar o quê, hein? Cantar enquanto se desloca pelas vias? É absurdo, né? Isso é ridículo. Isso aqui eles colocaram só para encher linguiça mesmo, você já chega eliminando. Escapamento aberto. Motociclista é danado para fazer isso, né? Arranca o miolo do escapamento, faz aquela barulhada. Um escapamento aberto, uma buzina estridente e som muito alto. Se você evitar isso, você certamente vai estar colaborando para reduzir a poluição sonora. Eu diria que essa é a resposta. Será que seria evitar ligar o rádio do carro enquanto dirige? Absolutamente não. Você coloca o volume do rádio ali baixo, numa altura que só interessa a você, que está dentro do veículo, isso não vai interferir em nada. Falar em voz alta com os ocupantes do veículo? Olha, falar em voz alta, dependendo do tom de voz, é uma questão de educação ou não, né? Agora que vai interferir aqui na poluição sonora, muito pouco provavelmente, pode ir aí na letra B sem medo. Tá aí, letra B. Questão número 19. Absorve os vapores de gasolina. Aqui falou gasolina, mas poderia ser de etanol também, tá? Etanol. Absorve, suga. O combustível evapora do tanque e o dispositivo, que certamente que eles estão querendo saber qual é o nome do dispositivo, né? Que faz essa absorção dos vapores, devolvendo esse combustível para o sistema de alimentação. É injeção eletrônica? Não. É o canalizador, nem existe canalizador, né? Se fosse catalisador, tudo bem, mas canalizador não. Todas as alternativas acima, aos 80% de chance de ser essa a resposta, porém, bota uma vírgula aqui, 20% de chance de errar. Professor, mas esse macete da letra D, se eu está mais batendo nos 20% de chance de errar do que os 80% de acertar. Eu faço propósito, eu pego assim, que é para você lembrar que tem o macete, mas para você lembrar também que não é sempre que ele é aplicado não, tá? O nome do dispositivo é esse aqui, canister. Canister. Tá aí, confirmada a letra B de bola na questão número 19. Questão número 20. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é quem, hein? Que órgão é esse? Ah, professor, eu lembro só falando lá que o PROCONV é o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. É isso aqui, ó. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Só que o PROCONV não é um órgão. O PROCONV é um programa. Quem é o órgão responsável por esse programa? Eu lembro de na aula ter falado de dois para vocês. O CONAMA e o IBAMA. Eu sei que PROCONV não é, porque eu estou procurando o nome do órgão responsável por ele, pelo PROCONV, que faz esse controle da qualidade do ar. Ó. Quero saber o nome do órgão. Seria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA? Está aqui a resposta. Não tem IBAMA aí para baixo não, professor? Tem não. Tem DETRAN, tem nada a ver. Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem relação com o meio ambiente, mas não é o responsável pelo PROCONV. Letra A, a resposta. Presta atenção nesta questão aqui, presta muita atenção, porque são duas coisas fundamentais. Primeiro, você precisa saber o que é esse PROCONV. Mas precisa ficar muito atento para não confundir um programa com o órgão responsável por ele. Foi o que o DETRAN fez aqui. Ele armou uma pegadinha para você, uma armadilha, e você caiu. Letra A, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA é o órgão que controla isso aqui, ó, o PROCONV. Questão número 21.
Não constitui efeitos danosos do ruído. Veja bem, não constitui, ó, não, tira esse constitui daqui e coloca ou não causa, né? Vamos até substituir o por um causa. Vamos lá. Não causa. Se o Detran usa um vocabulário mais fácil, em vez de colocar constitui, coloca causa, ó, não causa danos, efeitos de dano do ruído. Insônia. Se você está exposto a muito barulho, ruído, causa insônia. Claro, gente, claro, isso aqui é verdade. Claro. Causa sim, né? Eu coloquei V aqui, mas não é sim, é sim, tem que colocar um S de sim. Imagina você num ambiente barulhento, você dorme com facilidade? Talvez seja até o seu caso, né? Esse aqui é sim. Eu estou procurando qual que não causa. Irritabilidade, a pessoa fica irritada? Sim, a minha mãe que eu diga, você não tem noção do quanto caveirinha, furacão, a minha mãe fica irritada com barulho, ruído. Provoca dor de cabeça? Claro, sim. Provoca efeito estufa? Não, não provoca. Não. Eu estou procurando qual que não, então a resposta é essa. O que é efeito estufa mesmo, professor? Sabe o que é uma estufa, não sabe? É um ambiente que fica muito quente para esterilizar objetos. Normalmente objetos utilizados em cirurgias médicas, odontológicas, consultórios odontológicos, sempre tem uma estufa. É um ambiente quente, fica confinado dentro do ambiente quente. E aqui fala efeito estufa, é quando o planeta Terra, nosso planeta Terra, ele fica como se fosse dentro de uma estufa quente. Por que que acontece isso, essa estufa quente? Por causa daquele cobertor dobrado, lembra que eu falei? Que fica em volta do planeta, contendo os raios ultravioletas que chegam e na hora que ele tenta dispersar, ele segura aqui. Tendo uma camada normal, que é uma coberta razoável, o planeta acha bacana. Agora, se tem 2, 3 cobertas, essa camada assim grossa demais, fica muito espessa, começa a esquentar muito. Aí provoca o efeito estufa. Qual é o gás que provoca esse espessamento, engrossamento dessa camada? É o CO2. CO2, expelido por meio de queimadas, queima de combustível, tá? Chaminés de indústrias. E quais as consequências do efeito estufa? Aumenta o calor, a temperatura, derretimento de calotas de gelo, aumento do nível dos oceanos, interfere diretamente no ecossistema, por aí. Enfim, analisando isso aqui, eu acabei dando uma aula fora do que a questão está pedindo, né? Bom, a gente vai revisando aí. Realmente, o efeito estufa não é efeito danoso de ruído, não tem nada a ver. Efeito estufa não tem a ver com poluição sonora. Não tem a ver com poluição sonora. Efeito estufa tem a ver com poluição do ar, né? Ao gás, ou poluente, CO2 aqui. Questão número 22. Respirar fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos, hein? Controlando as emissões de gases e ruídos? Ok, o Código de Trânsito Brasileiro vai punir os veículos que emitem gases e ruídos acima do permitido. Aqui está ok. Determinando o uso de máscaras, não, o CTB não determina o uso de máscara, nem mesmo mediante uma situação de pandemia igual nós vivemos aí. Nem nisso, apesar de que isso não tem relação com o trânsito de veículos, né? Que está fora. Determinando o rodízio nos grandes centros urbanos, o rodízio é quando alguns veículos podem circular, outros não. São Paulo, que é um grande centro urbano, né? São Paulo faz rodízio, então a lei lá do rodízio. Isso tem relação direta aqui sobre a emissão de gases? Sim, direta tem. Se tem menos veículos circulando, menos a emissão de poluente e tal. Só que caminhões, ônibus, tudo bem, entra no rodízio, não entra no rodízio, mas o automóvel entra. Aqui ficou mais ou menos. Eu diria que isso aqui tem uma meia relação, não está totalmente fora não, tá? E vamos ver a letra D, incentivando o uso de veículos a diesel, se fosse pelo menos GNV, né? GNV, aí tudo bem. Apesar de que caminhão e ônibus, que eu saiba, não anda com GNV. Mas o diesel é o mais poluente que tem. O Código de Trânsito não ia incentivar diesel, mas isso aqui está fora. Aí ficamos, né, entre A e C. Deixar você analisar aí, ó, controlando emissões de gases e ruídos ou determinando o rodízio nos grandes centros. Eu iria de A, que é aquela que tem menos objeções. Tá aí resposta A, confirmada aí para a questão número 22. Questão número 23. Conduzir um veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito
é o quê? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Não. É uma agressão ao meio ambiente sujeito à multa? Que é uma agressão ao meio ambiente, acho que ninguém tem dúvida. Sujeito à multa, acho que ninguém tem dúvida também. Certamente vai ser essa a resposta. É um tipo de poluição? Sim. Sonora? Não. Estão falando de fumaça, gases, partículas. É poluição do ar. Essa aqui está fora. É perfeitamente legal? Não. É ilegal. Letra D está fora. Questão até fácil aí de responder. Confirmada a alternativa B, a resposta da questão número 23. Questão número 24. O excesso de anúncios, cartazes, banners, outdoors afixados em pontos estratégicos de vias públicas é uma poluição o quê, hein? Sonora? Anúncio, cartaz, banner, outdoor. Outdoor, banner não faz barulho. Então não pode ser sonora. Atmosférica, poluição atmosférica. O que é atmosférica, hein? Vamos fazer assim, eu não sei o que é atmosférica, deixa isso de lado aqui, depois a gente volta. Seria uma poluição visual, aquela que a gente vê? Ah, com certeza, visual, vê. Ó, eu vejo anúncio, eu vejo cartaz, eu vejo banners, eu vejo outdoor. Certamente vai ser essa aqui a resposta. Ou seria uma poluição hídrica? Hídrica tem a ver com água. Água. O que tem a ver a água com anúncio, cartaz, banner e outdoor? Nada. Entre B, que você não sabia o que era atmosférica, e o C, você vai de quê? Eu iria de C. Tá aí. Anúncios, cartazes, banners, outdoors, realmente tem relação com poluição visual. Letra C, confirmada então a resposta da questão número 24. Questão número 25. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca o quê? Poluição atmosférica, de novo, e trazendo esse atmosférica aqui. Poluição sonora, falta de conservação e desregulagem. Vamos considerar aqui que esse conservação inclui um silenciador furado. Aquele silencioso do escapamento está furado, está velho. Falta de conservação. Provoca poluição sonora? Sim. Provoca desgaste prematuro do veículo? Olha, que o veículo vai desgastar, isso é natural, né? É uma máquina está sendo utilizada, vai desgastar. Agora, o que é o desgaste prematuro? É aquele que acontece antes da hora. Olha, se eu não cuido aqui da regulagem do veículo, da conservação dele, é possível sim que esse veículo tenha um desgaste prematuro. Essa letra C aqui serve como resposta. E aí, professor, você vai dar B e C como resposta? Não, não posso. Eu não posso dar duas respostas na mesma questão. Então eu vou nessa D, sabe por que eu vou na D? Porque aqui estão todas e quando tem um todas é 80% de chance de ser essa a resposta. Tá comigo? Se eu considero que a D está certa, a A também vai ser certa, hein? Bora ver? Tá aí, ó. Confirmada, letra D de dado, a resposta da questão número 25. Questão número 26. Qual dos elementos abaixo demora mais tempo para se decompor? Elementos abaixo. Cadê abaixo? Esses aqui. Demora mais tempo para se decompor. Papel, copo plástico, goma de mascar, isopor. Papel, vocês lembram qual é o prazo de decomposição dele? Vamos escrever aqui, ó. Deixa eu apagar essa seta aqui para não ficar atrapalhando. 3 a 6 meses. Obviamente, eu estou falando aqui de um papel fino, do tipo jornal. O Detran não especificou aqui qual é o tipo, eu fui no que eu tinha lá durante a aula, né? O copo plástico aqui, eu estou considerando que é copo descartável, aquele fininho, tá? Ele demora até 50 anos. Jesus amado. A goma de mascar, o chiclete, você acabou de mastigar e jogou fora lá. Até 5 anos. O isopor, até 400 anos. Eu até me lembro de ter falado que se for o isopor biodegradável, reduz assim infinitamente esse tempo, tá? Um isopor biodegradável, eu tive o cuidado de pesquisar. O objetivo, pode até ser que não alcance isso sempre, mas o objetivo é que ele se decomponha no meio ambiente em questão de dias. Não chega nem a ser ano, não, é dias. 2 meses. 30 a 60 dias. Isso isopor biodegradável.
O isopor comum, cara, é 400 anos, é tempo pra caramba. Tá perguntando o que aqui? Qual que demora mais tempo para se decompor? É o isopor, tá aqui. Letra D, confirmada aí para nós. Professor, é brabo, hein? Decorar aquele tempo de decomposição daqueles materiais. Mas realmente, eu concordo com você. Não precisa ficar morrendo em cima daquilo, não. Se tiver tempo, já estudou tudo que tinha que estudar, sobrou tempo, vai lá e dá uma lida naquilo para tentar memorizar alguma coisa. Questão número 27. O que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrâneos, é um lixo líquido chamado, como é que ele chama? Polui o solo, contaminando lençóis d'água subterrâneo. Isso aqui são os chamados lençóis freáticos. Engraçado que tem a ver com freio, né? Freáticos. Tem a ver não, né? O nome nos remete a pensar em freio, mas não tem nada a ver com freático não, tá? Lençóis d'água. Já ouviu falar de poço artesiano? Pois é, quando a gente perfura, até chegar naquela camada d'água. Esse aqui são esses lençóis freáticos. Tem um raio de um lixo líquido, que tem um nome, que eu não falei para vocês aqui durante o curso, mas existe, agora que eu estou lembrando disso, que provoca isso, a poluição do solo. Aí esse líquido vai infiltrando ali, entranhando no solo e chega lá nos lençóis freáticos. Sabe como é que chama esse lixo? Não, né? Pois é, isso que a pergunta está pedindo. É isso aqui, ó, chorume. Chorume. É um líquido preto, mal cheiroso, normalmente resultante de decomposição de matéria orgânica em lixões. É complicado. Tá aí, resposta A na questão número 27. Não tinha falado durante o curso, mas falei aqui agora para vocês sobre o chorume, então já estão sabendo. Questão número 28. O trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Vamos ver quais aí. Poluição sonora, ok. Poluição visual, ok. Poluição do ar, ok. Provoca isso tudo aqui. Olha, na letra D tem todas. Quando tem todas, o professor falou que é 80% de chance de ser essa a resposta. Eu já tinha conferido, vi que as 3 batem, ainda vi esse 80% aqui. Apaixonei por ele, fui nele, né? Tá aí, resposta D de dado, confirmada como a correta na questão número 28. Questão número 29, não jogue pontas de cigarro nas estradas. Quando fala estrada, gente, não é que está falando daquela via rural não pavimentada, não, é qualquer tipo de via. Você não vai jogar ali ponta de cigarro, que sobrou do cigarro, pela janela de jeito nenhum. Se você é um fumante, que já não é boa coisa, procure pelo menos ter ali um cestinho, um cinzeiro, um saquinho dentro do seu carro para jogar esse trem ali dentro do carro. Não fica jogando para a pista fora, não, tá? Isso pode provocar o quê? Essas pontas de cigarro. Derrapagem, nunca ouvi falar que um veículo tivesse derrapado numa guimba de cigarro, tá? Incêndios florestais, isso aqui sim, hein? Ok, com certeza. Contaminação das águas, uma guimbinha, talvez não, mas todo mundo começa a jogar, ou várias pessoas, aquilo no acúmulo, pode ser que sim. Sei lá, talvez. A letra C aqui. Explosão em contato com asfalto, cara, você jogou uma ponta de cigarro no asfalto e se explodir, caramba, não precisa nem de dinamite mais não. Vamos usar agora ponta de cigarro. Claro que não, né? Nada a ver isso aqui. Entre a B e a C, em qual que você iria, hein? Eu vou de B. Você tá comigo? Tá aí, ó. Incêndios florestais. Boa. Questão número 30 e a última questão aqui sobre meio ambiente e cidadania. Sobre emissão sonora, barulho, ruído. Marque a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. Sentença, cara, é isso que vem aqui, ó. Sentença a seguir. Ela começa aqui, essa sentença, ó, e termina aqui, ó. Ruídos acima de... Aí tem uma lacuna aqui para ser preenchida. Causam danos imediatos e irreparáveis à audição. Qual dessas alternativas vocês acham que encaixa bem aqui, ó? Se eu disser que é a letra A, eu vou pegar esses 120 decibéis e vou colocar aqui. Aí vai ficar assim, ó, ruídos acima de 120 decibéis. Decibéis representa um D minúsculo e um B maiúsculo. Aqui está escrito por extenso, né? Mas a abreviação disso é um D minúsculo e um B maiúsculo. Então, 120 decibéis. Ruídos acima de 120 decibéis causam danos imediatos e irreparáveis à audição? Sim, tá certo. Professor, mas eu lembro de você ter falado lá na aula que acima de 80 já causa dano à audição. Sim, só que acima de 80
causa dano à audição, mas tem uma tolerância de tempo, vocês lembram? Eu até comecei assim, ó, acima de 80 era o quê? Era 85. 85. A 85 decibéis, deixa eu escrever o decibéis aqui, que é para a gente ficar por dentro. Vamos lá. A 85 dB só vai causar dano à audição numa exposição maior que 8 horas. Se você ficar por até 8 horas, 85 decibéis não vai causar dano à audição. E aí naquela tabela que eu mostrei para vocês lá na aula, vai aumentando de 5 em 5, lembram? Cada vez que aumenta 5 decibéis, reduz pela metade o tempo de exposição. Então vamos botar aqui, 90 decibéis só vai causar dano quando for maior que 4 horas. Até 4 horas, 90 decibéis não causa dano. Se o tempo de exposição for maior do que 4 horas, aí causa dano à audição. E aí a gente vai subindo, ó, 95 vai ser um tempo maior que 2 horas, o 100 com tempo maior que 1 hora, o 105 com tempo maior que 30 minutos, o 110 com tempo maior que 15 minutos, o 115 quando for um tempo maior que 7 minutos, o 120 tem uma tolerância de até 3 minutos, então quer dizer, foi maior que 3 minutos, já causa dano. Até o 120 tem uma tolerância, tá vendo? Agora quando for mais que 120, aí o dano é imediato. Não tem esse tempo de tolerância. Então essa tabelinha aqui que você tem que ficar atento. Professor, mas eu preciso decorar tudo? Não, só preciso decorar o primeiro. Só o primeiro. Porque daqui para frente é só você aumentar 5 decibéis e tirar pela metade. Aumenta 5 decibéis, tira metade. Aumenta 5, tira metade. E vai assim. Acima de 120 é que o dano vai ser imediato. Se tivesse tirado aqui esse imediato, se tivesse tirado esse termo daqui, aí fizesse a mesma pergunta, aí mudava tudo. Aí seria, ó, ruídos acima de 80 decibéis causam danos irreparáveis à audição. Sim, acima de 80 já causa dano. Só que não é um dano imediato, tem um tempo de tolerância aqui na frente. Ó. É isso que eu quero que vocês entendam. O dano imediato é aquele que não tem tolerância nenhuma à exposição. E isso só vai acontecer quando for mais de 120 decibéis. Então eu vou aqui de letra A. Está aí confirmada a letra A, resposta da questão número 30. Fechamos aqui essa parte cidadania, convívio social e meio ambiente. Gostaram de estudar isso? Tem gente que não gosta não. Tem instrutor que nem gosta de falar disso, que acha a matéria um pouquinho chatinha, foge ali do tema trânsito, mas não. Tem relação com o trânsito sim. E é bom a gente conhecer, tanto para poder agir como cidadão, como responder as questões que possivelmente venham cair em prova a respeito em relação a isso aí. Aliás, cai, tá? São 2 a 3 questões sobre esse assunto, cidadania, convívio social e meio ambiente. Então vale a pena conferir, hein? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre manutenção preventiva de veículos de 2 e 4 rodas. 3 rodas não, 2 e 4 rodas. É aquela a mecânica que nós vamos aprender, não. Você vai entender um pouco de princípio de funcionamento, mas não vamos chegar a aprofundar nisso aí, não. É mais conhecer mesmo os princípios de funcionamento, quais são as manutenções preventivas, para evitar que seu carro ande sem a devida manutenção e prejudique aqui, aumentando a poluição ambiental, né? Até a próxima aula.